Olá! Senado aprovou a permissão para que recursos de novos leilões do petróleo do pré-sal sejam distribuídos entre estados e municípios. O leilão, chamado de mega leilão, está marcado para novembro, né? O que é que vai ser leiloado? Do que se trata? Um grande volume, estima-se 10 bilhões de barris, a reserva que existe no que seria, vamos dizer assim, uma segunda rodada de pré-sal. Já houve lá em 2010 uma primeira rodada Só que o governo, à época, fez diferente. Ele, em vez de abrir um leilão para que empresas do mundo inteiro pudessem concorrer, ele acertou com a Petrobras, ficou tudo com a Petrobras, e a Petrobras podendo repartir parte dos investimentos e ter sócios, captar sócios para a exploração. E vai gerar uma receita para a União no momento que ele é leiloado, como se fosse uma entrada que as empresas têm que dar um sinal, o nome técnico é bônus de assinatura, e a estimativa é que só de bônus de assinatura se arrecade 106 bilhões de reais. E depois, ao longo da sua exploração, a exploração do petróleo, as empresas vão pagar royalties. E aí precisa de uma nova lei que diga como é que esse recurso vai ser utilizado, para quem ele irá. Requerer que a União pague, num primeiro momento, uma dívida que ficou por conta desses 5 bilhões de barris lá de 2010. À época, fizeram uma estimativa viram o valor do petróleo. À época, em 2010, fizeram uma estimativa de exploração de 5 bilhões de barris durante tantos anos. Só que, ao longo desse período, o barril de petróleo acabou baixando, baixou de 130, 140, chegou a 40, né, $100 a menos por barril. E depois viram que o governo federal está devendo à Petrobras. Então, dessa estimativa de arrecadação de 106 bilhões, 36 bilhões, em números redondos, vão ser pagos à Petrobras pela União. À Petrobras. Isso. E isso, como é uma despesa nova para a União, e é uma despesa grande, 36 bilhões, tem que ser excluído do teto. E do que sobra, a gente está sempre estimando pelo preço do mínimo do lote, né? Se tudo correr bem, pode até ser um pouco mais do que isso. Então, sobram 70, descontar desses 36, desses 70, 15% será repartido com os municípios, pelo critério de fundo de participação dos municípios, que já é um critério fixado na Constituição, definido na Constituição. 15% será repartido aos estados pelo critério do FPE. E na última hora, o Rio de Janeiro conseguiu, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo conseguiram, aí, acho que são os 3 estados que acabam sendo beneficiados, conseguiram mais 3%, pelo critério, vamos dizer assim, de proximidade territorial. Então, como isso vai estar ali no litoral a 150, 200 quilômetros do Espírito Santo, do Rio e São Paulo, eles vão ter uma fração dessa receita. Então, nós estamos falando de 10 bilhões e meio para todos os municípios brasileiros, números estimados sempre, 10 bilhões e meio para todos os estados brasileiros, e mais algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões para esses 3 estados mais próximos das bacias que vão ser exploradas. Senador, no seu site o senhor disponibilizou uma calculadora para que cada estado e município saiba quanto vai ganhar. Por exemplo, São Paulo vai receber 94 milhões. O governo de Minas Gerais vai receber 537 milhões, o de Roraima 328 milhões. Qual é esse critério? Como é que funciona a distribuição desses recursos pelo Fundo de Participação do município e pelo Fundo de Participação dos estados? Bom, o Fundo de Participação dos municípios, ele é um critério que leva exclusivamente em conta a população. Então, por faixas populacionais, você estabelece índices municipais. Então, o menor é 0,6, tanto faz o município ter 500, como acho que a faixa é até 5 mil e poucos, ele entra no coeficiente 0,6. E aí, segundo faixas populacionais, vai crescendo e o único critério levado em conta para efeito do FPM de municípios, à exceção das capitais, é a população. As capitais, elas levam em conta a população e levam em conta diretamente proporcional, quanto maior a população, maior o FPM, mas leva um outro fator, que é a renda per capita, e aí inversamente proporcional. Então, cidades mais pobres têm um recurso a mais. Então,
pesam as duas coisas. Acaba sendo Fortaleza, salvo engano, a cidade, embora seja a quinta capital do país em população, mas pelo critério de FPM de capital, é ela quem recebe mais. Então, nas capitais, ele tem um critério redistributivo também. Isso. De tratar de forma desigual os desiguais. Eu acho isso mais do que justo, né? Em relação ao Fundo de Participação dos Estados, também é semelhante ao Fundo de Participação dos Municípios de capital. É proporcional à população e inversamente proporcional à renda per capita. Então, você viu que São Paulo é o estado que recebe menos de todos os estados brasileiros. Recebe menos do que, acho que o Roraima, que é a menor população. Roraima vai receber 328 milhões e São Paulo recebe 94. Um terço, né? Antes desses 3%, né? Antes desses 3%. Com os 3%, com certeza, nós estamos falando de 2 bilhões e 100 apenas para 3 estados, acho que com ênfase no Rio, mas São Paulo deve ser o segundo e o Espírito Santo o terceiro. Agora, isso também é bom que se diga, porque isso é parte de um conjunto de iniciativas que foi pactuado aqui pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com os governadores de todo o país, pelo menos os que se dispuseram a participar, e o ministro da Economia, no que estão chamando de Pacto Federativo. E aí, além desses 20 bilhões que serão distribuídos, rateados entre estados e municípios, tem mais 4 bilhões que serão rateados entre os estados por um critério que aí privilegia os estados mais ricos, que acabam sendo os estados exportadores. Ainda então, esses recursos... Fora a parte do petróleo, consta desse Pacto Federativo a distribuição de 4 bilhões, um rateio de 4 bilhões de reais entre os estados pelo critério da Lei Candir. E aí São Paulo, por exemplo, tem 20% do valor total. Então, que leva nós estamos falando em consideração de 4 bilhões o consumo no estado, não é isso? Que leva em conta a participação das exportações dos estados no conjunto das exportações do país. Então, como São Paulo responde historicamente por 20% das exportações brasileiras, vai ter 20% desses 4 bilhões. Então, nós estamos falando aí de 800 milhões de reais para o estado de São Paulo. Senador, ainda em relação ao bônus de assinatura, o dinheiro vai para estados e municípios carimbado? É isso? No que vai poder gastar e no que não vai poder gastar? Eu sou relator, eu era relator dessa matéria, a matéria já foi aprovada, já está na Câmara. E enquanto relator, muitas vezes você tem que abrir mão de suas opiniões pessoais para buscar o que é um pensamento médio, né, de um colegiado, de um coletivo, que é o Senado. Assim, pessoalmente, eu acho que é muito paternalista essa posição de você fazer uma distribuição de recursos e dizer como é que o Estado e o município vai usar esses recursos. Eles têm prefeitos e governadores eleitos pela população, então são pessoas maiores de idade, eleitores, vacinados e pagam, se usarem mal, pagam na política, né? Certamente vão ter a crítica, vão ter a rejeição da sua população. Mas o pensamento médio aqui é de que esses recursos deviam ter uma limitação para impedir que ele fosse gasto em custeio, para impedir que ele fosse gasto com pagamento de pessoal, com folha de pagamento, e que pudesse dar uma colaboração para tão desejada retomada do crescimento. Então, e também no paralelo, essa preocupação hoje, que é a questão dos rombos na Previdência. Então, para esses dois objetivos, foi limitada a utilização dos recursos. O recurso só pode ser utilizado para aporte em fundos de Previdência, se o município tiver, e os estados, né? E para investimentos. Investimentos com o objetivo de gerar algum emprego, gerar alguma oportunidade e um benefício chegando à população.